Bom dia a todos. Eu gostaria primeiro de justificar a ausência do professor Fernando Sarti. Ele está agora, neste momento, numa reunião do Conselho Universitário, né, do CONSUL, e tem vários temas importantes para o Instituto, e por isso que ele não poderia estar aqui agora abrindo essa sessão. De qualquer forma, eu gostaria de receber todos, né, com bastante contentamento. O Instituto está bastante feliz com o começo dessa rede de pesquisa, de discussão, de reflexão. Gostaria de dizer que todos estão sendo providenciados todos os esforços para que essa rede realmente se transforme numa iniciativa importante com dimensão nacional. E gostaria de desejar a todos um dia bastante produtivo de discussão, de debate, e que todos possam se sentir em casa, né? O Instituto de Economia tem tradição de promover esse tipo de reflexão, esse tipo de iniciativa, e a gente fica muito contente de dar sequência a essa tradição que essa escola sempre manteve, né? Então, gostaria de desejar a todos um ótimo dia de trabalho. Eu não vou poder acompanhar aqui também, porque tenho outros compromissos hoje de manhã ainda, mas tenho certeza que vai ser mais uma oportunidade de discutir temas que são temas que desafiam, né, o nosso país para os próximos 10 anos, pelo menos. Tenho certeza que a visão de futuro e a preocupação não só com a economia, mas com a sociedade brasileira e com o significado do desenvolvimento do ponto de vista de produzir um país melhor, como sempre ensinou o professor Carlos Less, é o espírito que anima essa reunião, né? Então, quero desejar a todos um ótimo dia de trabalho e colocar a direção do Instituto à disposição, né, de o que for preciso. Nós estamos aqui para apoiar essa iniciativa. Agradecer também a colaboração de todos os parceiros, né, e de todos aqueles que estão ajudando a construir essa rede, né? Sem a colaboração de várias instituições parceiras, essa rede não seria possível, e é importante, nesse momento, propor algo novo, né? O grande desafio é trazer ideias novas ao debate nacional, não ficar repetindo aquilo que o senso comum ou que os formadores de opinião pública têm reproduzido na mídia com tanta insistência, né? Então, tenho certeza que as pessoas que estão aqui são altamente capacitadas para cumprir esse desafio. Desejo ao professor Ricardo Carneiro, né, uma ótima condução na reunião, e espero, então, ao final da reunião, se eu puder voltar aqui para ajudar a concluir o trabalho, né? Bom dia, então, a todos. Deixa eu trocar de cadeira, Marcelo. Só um aviso prático, né? Quem for falar, como não tem microfone, sentará aqui nesta cadeira do centro, né? Depois, nos debates, não vai dar para controlar, ele tenta pegar pela câmera, né? Mas, para falar, pelo menos a fala inicial, é importante, né, que o foco é melhor, né? Então, deixa eu sentar aqui. Bom dia a todos. Nós temos aí um conjunto de pessoas que estão vindo ainda no caminho, né? Estou vendo aqui, não sei... Tá. Então, como a gente tinha programado a reunião da seguinte forma, né, uma discussão inicial, eu vou expor o projeto da rede, né? Nós vamos discutir na primeira parte da sessão, né, exatamente o projeto da rede, o que é a rede, qual é o sentido da rede, quem vai participar da rede, como é que a rede vai ser construída, né? Essa será digamos assim, uma primeira parte da reunião, né? Na segunda parte, né, nós temos a discussão do texto propriamente dito,
né, com o pronunciamento dos vários conselheiros, numa primeira rodada. Depois tem vários autores do texto que estão aqui presentes, né, que irão, na verdade, também se pronunciar, ou concordar, ou discordar, né, digamos assim, das colocações. A ideia é aperfeiçoar o texto, né, e transformar, digamos assim, o texto num documento base de referência das nossas discussões, né. Então, deixa eu falar um pouco, antes de dar a palavra para vocês, né, do que é o projeto da rede, né. Nós, digamos assim, desenvolvimentistas, né, essa casa é uma casa basicamente desenvolvimentista, né, eu chamo, brincando aqui, o pensamento de Campinas, o desenvolvimentismo crítico, né, de certa forma, né, sobreviveu a esses anos todos de neoliberalismo, né, mas continua ainda um pouco desarticulado, né, desarticulado. Nós precisamos ter uma instância que articule o pensamento desenvolvimentista no Brasil, né. Todos que estão aqui, de alguma forma, ou no passado ou agora, né, contribuíram e contribuem, né, para essa discussão, né. Então, a ideia é que a gente consiga articular essas pessoas usando, na verdade, os recursos que são recursos modernos de uma rede virtual, né. Essa que é a história, né, é a nossa proposta, né. Esse quadro aí resume, né, mais ou menos, né, o que é a rede, né, como é que ela está organizada. Você tem um grupo que vai gerir mais diretamente a rede, que não necessariamente precisa ser de professor do Instituto de Economia, a gente está em aberto, na verdade, quem tiver mais disposição. Tem um núcleo duro aí de 30 pessoas, né, que é essa lista que vocês conhecem, dos conselheiros e dos, digamos assim, das pessoas que estão aqui, são cerca de 30 intelectuais, professores, pesquisadores, né. Isso é o núcleo duro da rede, né. Os formuladores, como a gente está chamando, né. Parte deles já estão aqui hoje, parte não pôde vir, né. E essas pessoas vão gerir a rede, né. É claro que em torno dessas pessoas tem outras tantas ou mais, né. Então, a ideia é que nós tenhamos na rede cerca de 300 pesquisadores, né, discutindo sistematicamente, né. E nós estamos pretendendo, pelo menos no primeiro momento, que essa influência se estenda, né, a cerca de 2.500 a 3.000 outros pesquisadores, né, no Brasil, na América do Sul e na América Latina, que estão trabalhando com o tema. Por que é que eu digo isso? O número não é um número, digamos assim, muito grande, né? Nós temos aqui uma experiência no Centro de Estudos de Conjuntura, com vários boletins e com várias publicações, e nós temos cerca de 3.000 leitores, né, regulares, né, que têm nos acompanhado, digamos assim, ao longo do tempo, de forma que eu acho até modesta, na verdade, a meta, né. As ambições, claro, são ambições políticas, né. Digamos assim, nós não vamos discutir só teoria, né, nós vamos discutir política econômica também, né. E a ideia é essa, é criar um corpo de política econômica que possa, na verdade, subsidiar governos, né, que possa subsidiar, eventualmente, partidos políticos, associações de classe, tá certo? Esse é o sentido maior da nossa ação aqui. Agora, é claro que isso é um espaço de reflexão, né. Nós não vamos trazer os movimentos sociais para cá, né. Nós vamos a eles, quer dizer, o resultado do nosso trabalho, na verdade, chegará a ele, aos partidos políticos, ao governo, de alguma forma, né. Esse é o nosso espaço de reflexão, né. É necessário, né, nós temos trabalhado muito desarticulados, né. Então, essa é a nossa ideia, né, organizar isso. Para organizar isso, nós contamos com a colaboração de duas instituições, né. O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do IPEA, né, que topou também a ideia. Então, nós temos essas duas instituições, né, e mais o Instituto de Economia, que eu, né, já falei, né, que tem uma tradição muito grande aí, né. Então, essas três instituições vão bancar a rede. A rede não é um projeto, né, digamos assim, para contrapor a ideia da financiarização, que pretende dar resultados imediatos no primeiro trimestre, tá certo? Essa é uma rede de longo prazo, né? É uma rede para estruturar o pensamento, tá certo?
a rede cujo trabalho não necessariamente vai produzir imediatamente, né? É isso que nós estamos pensando numa coisa mais refundadora, na verdade, do desenvolvimentismo, né? E ela vai se organizar em torno de alguns trabalhos. O seu conselho, os seus pesquisadores, né? E alguns tipos de eventos, né? Uma webpage, né? Ninguém faz nada hoje sem uma página da internet, né? Na qual você terá espaço, né? Para, digamos assim, transmissão de eventos, publicação de uma revista eletrônica, né? Pequenas intervenções, né? E uma parte, na verdade, também da rede, que é uma parte, digamos assim, mais de pesquisa, né? Nós estamos negociando com as instituições que estão nos apoiando e com a CEPAL, né? Que os pesquisadores associados à rede tenham acesso à base de dados específicas que não estão, digamos assim, disponíveis para o público, tá certo? Então, nós temos, na verdade, também um link que vai nos dar acesso a essa base de informações, né? E nós temos, além desse acesso à rede de informações, a possibilidade concreta, já está bastante avançada, de incorporar uma outra rede, né? Que o Berchowitz conhece bem, foi ele que imaginou essa rede, né? Que é a rede do ensino e do desenvolvimento, né? Há uma rede hoje no Brasil, menor, né? Muito focada na questão do ensino e do desenvolvimento econômico, né? E já opera, tem inclusive reunião marcada agora no final do ano, né? E essa rede deverá ser incorporada, né, com uma dimensão mais, digamos assim, acadêmica, né, da nossa discussão, né? Então, nós temos uma intervenção política, né, através dos position papers, desculpe a palavra, porque ela é uma palavra muito sintética, né, através dos posicionamentos mais curtos, das notas de conjuntura, tá certo? Nós faremos isso, faremos o nosso grande arquivo de contribuições nossas e dos outros ao desenvolvimento, inclusive com uma versão bilíngue, né? Nós vamos fazer ou trilíngue, na verdade, como que é o Gerson Gomes, tá certo? Nós vamos fazer uma versão em inglês e em espanhol, além da versão em português, né? A ideia da rede é que a gente possa, de certa forma, ir integrando, né, digamos assim, parte dos pesquisadores que estão também na América do Sul, no primeiro momento, né, e depois avançar até para outros continentes, né, mas isso é uma ambição mais futura, né? Então, a ideia é que a gente possa ir integrando isso, né? Essa parte de divulgação, ela tem essas duas dimensões, né? E nós temos também a parte de pesquisa, especificamente, né? Muito bem, esse é o espaço virtual. Nós estamos desenvolvendo o website, né? Já fizemos uma concorrência, tem uma empresa que vai desenvolver uma coisa bastante interessante, né? De forma que as pessoas que estejam na rede sejam capazes de debater através da rede, né? O Cláudio está lá no Rio, o outro está lá em Brasília, eu estou em São Paulo, em Campinas, não interessa, isso é um espaço virtual, tá certo? Está sendo imaginada a rede dessa forma, como espaço virtual, para a gente interferir no que os outros estão publicando, né? A gestão da rede vai estar preocupada sistematicamente em sugerir temas, em puxar alguns temas, digamos assim, para dentro da rede, para o debate, né? E nós vamos ter um acesso privilegiado. Na verdade, tem 300 pesquisadores que vão estar aptos, na verdade, a intervir nesse debate, né? Essa que é um pouco a ideia, né, da rede. Muito bem, isso é o nosso dia a dia, né? Será essa rede virtual, né? A outra questão que é importante são as nossas atividades, digamos assim, de seminários, né? A rede tem, em princípio, orçamento para fazer 3 encontros por ano, né? 2 encontros nacionais e 1 encontro internacional, né? Nós começamos tarde aí esse ano, nós só conseguimos, de fato, definir melhor o projeto agora, mas, para o fim, vamos fazer só essa reunião, mas nós temos, na verdade, em abril ou maio, tá certo, a reunião internacional. É interessante, inclusive, que vocês sugiram nomes, tá certo? Nós estamos querendo fazer uma reunião grande, né, e fazer a primeira ampliação aí para né, na nossa primeira expansão aí internacional, né? Temas, quem sabe se entramos em algum tema, né? A crise
desenvolvimento com base de recursos naturais, tem um conjunto de temas aí que são extremamente integração da América do Sul, tem vários temas que podem ser possíveis, né? Obviamente, digamos assim, não está fechado, né? Nós temos isso, nós temos 2 ou 3 livros por ano, né, coletâneas, que já estão acertadas com o IPEA vai bancar isso aí, né? E nós temos também um conjunto de bolsas, né, para ser dado para professores, estudantes de pós-graduação, né, que se dispuserem a trabalhar nos temas que a rede definir como prioritário, né? Então, digamos assim, essa é uma organização da rede, né? O que é que nós queremos, na verdade, né? Para finalizar essa minha discussão aqui, apresentação da rede. Nós queremos nos contrapor ao pensamento conservador, tá certo? Esse é o nosso projeto, né? Não queremos fazer casa das andorinhas, que seria, digamos assim, o carro Campinas é a cidade das andorinhas, né? Vou fugindo disso, tá certo? Tucano, garça, passarinho não, né? Quem sabe a gente pode fazer a casa do carcará, aí pode ser mesmo. Sai de ave, né? Muito bem. Então, né, essa é a ideia. Nós queremos fazer, né, o nosso espaço de reflexão para se contrapor ao pensamento conservador, né, com capacidade de formulação, né, e capacidade de intervenção na realidade, né, no mundo das ideias, pelo menos. A gente sabe que as ideias sozinhas não mudam o mundo, né, mas elas são importantes, né, e alguém tem que pensar, né? Esse é o nosso trabalho, é o nosso compromisso, né? Então, essa é a nossa proposta. É isso, na verdade, eu passei um projeto para vocês, né? E eu pediria que as pessoas, em geral, aqui, agora, se pronunciassem sobre como vem a rede, tá certo? Se é isso mesmo, né? A discussão aqui é aberta, tá certo? Nós não temos um projeto fechado, uma proposta. Há, por exemplo, uma discussão, né, que é uma discussão estratégica para... Não vou falar em cenário. Não, vou falar cenário. Vou falar em discussão estratégica. Eu passo o microfone, que a questão é o seguinte. A rede deve centrar a sua discussão na questão, digamos assim, do Brasil, ou a rede deve centrar a sua discussão na discussão do desenvolvimento latino-americano ou na discussão do desenvolvimento em geral? Portanto, o professor Lessa poderia se pronunciar sobre essa questão. Você já disse que quer fazer um seminário internacional. Por mais que eu acho que o Brasil é interessante, eu acho que para mobilizar as cabeças, ânimos e corações, é necessário mais que dar uma possibilidade de turismo no Brasil. É necessário que a pauta seja, pelo menos, a pauta latino-americana. Eu até admito possibilidades de abrir para o resto, chamado terceiro mundo, mas, pelo menos, latino-americano eu acho que é importante. Até porque, em termos de projeto nacional, por exemplo, eu estou com imenso interesse em saber o que é que os argentinos estão pensando sobre isso, porque os argentinos voltaram a pensar, tem uma presidente extremamente interessante, como cabeça e como liderança. Acho que tem muita coisa para intercambiar conosco, entende? Eu até te diria fazer o internacional, façamos o internacional com os supostamente parceiros do Mercosul para começar, entende? Porque eu acho que é muito importante ajustar os ponteiros com alguns dos países sul-americanos. Eu não vou aqui falar da Venezuela, porque é um caso extremamente especial, mas eu diria, por exemplo, se eu tivesse que pensar um projeto de desenvolvimento para a América Latina em termos de infraestrutura, eu queria discutir o gasoduto Caracas-Buenos Aires, que é uma coluna vertebral que estabelece a unidade energética para a América Latina, absolutamente fundamental para o Brasil, e o Brasil não discute essa questão. Se bem que para os venezuelanos é chave para romper a dependência, a questão do Irmão do Norte, e para os argentinos é vital, porque os argentinos são um balanço energético desequilibrado,
e tem o azar de ser um país com inverno. Buenos Aires precisa de aquecimento e não tem gás suficiente. Então, entre o excesso de gás da Venezuela e a demanda de gás de Buenos Aires, a solução é um grande gasoduto que estabeleceria uma espécie de casamento entre o norte e o sul da América do Sul, em torno da coisa mais forte de todas, que é você estabelecer um gasoduto. Porque o gasoduto é como um casamento, pode haver briga, mas ninguém interrompe. Entendeu? É mais ou menos a mesma coisa. Então, eu acho, por exemplo, que se você quiser fazer o primeiro internacional com pé no chão, convoca a turma dos latino-americanos, até para não dar o espacinho para os mexicanos saberem, terem a impressão que ainda existem. Bom dia, gente. Veja, Ricardo, eu fiquei com uma preocupação desde que eu li a lista dos que compõem esses 30, né? Que é assim, o núcleo duro que vai lhe ajudar aí no processo, e o próprio documento. Se não está muito coisa de economista, essa é a pergunta, tá certo? Desenvolvimento, para mim, é um debate bem mais amplo do que o debate econômico. Então, a dimensão cultural do desenvolvimento, hoje a dimensão ambiental, essa relação do desenvolvimento com a dimensão ambiental, que remete à dimensão econômica, porque tem a ver com padrão de consumo, por exemplo. Então, acho que talvez a gente devesse ousar uma rede mais multidisciplinar, sem negar a importância dos economistas no debate. Então, essa é a minha primeira observação. E os geógrafos também, porque tem a dimensão territorial, né? Para falar do que eu gosto. Eu acho, pela tradição histórica, nosso pensamento, essa dimensão latino-americana, estou totalmente de acordo com a multidisciplinaridade, estaria também de acordo. Agora, a postura que eu sugiro é sermos proativos, não ficarmos passivos esperando a adesão. Inicialmente, a gente ir atrás convidar pessoas, mas depois uma postura bem aberta de aceitar inscrições, porque se é uma rede virtual, muita gente não se lembra das pessoas, ela não se sente reconhecida com o convite. O que significa na prática o quê? Nós temos, você citou a rede de ensino e desenvolvimento, né, já como para acoplar, fazer o link com essa rede. E nós temos também a experiência do Centro Celso Furtado, que deve ter uma lista de associados bastante significativa. Teremos que incorporar. Então, a gente tem que fazer um cuidado, porque está em ação coletiva, política, não esquecer ninguém, convidar todos largos para não se sentir como algo exclusivo. Eu acho que a postura nossa tem que ser aberta e inclusiva. Nós não, digamos assim, estamos querendo fazer uma coisa bastante inclusiva, né? Agora, a rede, isso é uma ideia de que você tem que ter, a rede vai ter que ter gestores, né? Não dá para você fazer uma coisa inteiramente, como o Centro Celso Furtado tem lá a sua direção executiva, consultiva, etc., né? A ideia de incorporar, de fazer uma coisa multidisciplinar, né? Eu acho que é uma ideia que a gente pode perseguir, tá certo? Mas não tinha jeito de começar multidisciplinar, porque com quem você se articula, quer dizer, essa articulação multidisciplinar, a nossa já está relativamente precária, né? E fazer a multidisciplinar, no primeiro momento, seria mais difícil. Nós incorporamos aqui na rede alguns cientistas políticos, né? Tem pessoas que não são economistas, são cientistas políticos, parte do pessoal vem à tarde, né? Essa é uma primeira ampliação. Nós podemos perseguir isso, né? Há outra dificuldade, que eu acho que a gente poderia começar também, que é um tema político de organização, né? Que tem a ver, de certa forma, com conteúdo, é a questão de como incorporar o ambientalismo. Isso não é uma questão trivial, tá certo? Não é uma questão trivial, né? Porque em muitas das questões, né, que se colocam do desenvolvimento, né, o ambientalismo, na verdade, se põe de uma forma contrária. É claro que deverá haver uma solução inteligente para isso. Deverá haver, tá certo? Mas a maior parte da postura do ambientalismo é uma postura de negação
muito frontal da questão do desenvolvimento, tá certo? Não é o mainstream, digamos assim, do ambientalismo, né? Quer dizer, o mainstream do ambientalismo é uma corrente, na verdade, complicada. Você tem exceções, então vamos tentar incorporar, né, na verdade, essas poucas correntes, na verdade, que são mais compatíveis. Eu tenho dificuldade, não, e até porque... que permita, por exemplo, trazer o velho Sachs para ser associado, ou trazer o sociólogo português brilhantíssimo, o Boaventura dos Santos, etc. Eu acho que daria para nós uma interlocução extremamente interessante e abrir caminho para tornar mais atraente ainda os seminários internacionais, percebe? Porque você pode inventar uma outra categoria aí qualquer, como é? Desenvolvimentista emérito, sei lá, emérito não pode, porque eles vão gozar a gente, mas inventa uma coisa assim. Tá uma delícia, porque o Ricardo propôs uma primeira rodada de discussão organizacional, né, de ver como é que nós vamos tocar a coisa, e nós mergulhamos em conceitos. Eu não acho que está ruim, não, Ricardo. Eu acho que cabe esses vários níveis. E, então, só dando um pitaco aqui, eu acho muito sério esse nosso desencontro com os ambientalistas, né? Eu posso falar de cadeira porque eu tenho um filho ambientalista e o diálogo é muito difícil, né? É muito difícil. Mas eu acho que, se é que se pode falar em culpa, é dos dois lados. É dos dois lados. As opiniões estão sendo formadas a respeito de questões ambientais, eu acho que estão dos dois lados muito ligeiras. Muito dos dois lados. Eu pego o exemplo, claro, Belo Monte, né? Se você é contra ou se você é a favor, o fato é que, nós estávamos conversando no café da manhã, os fundamentos dos dois lados estão fracos, né? A discussão está... Então, eu acho que uma tarefa aqui para essa nova iniciativa será melhorar o debate, né? Seria uma grande contribuição desse grupo se nós pudéssemos melhorar o debate entre desenvolvimentistas e ambientalistas. Eu acho que a crítica que você faz aos ambientalistas eu concordo, mas eu também acho que, do outro lado, também as opiniões estão sendo formadas sem grandes fundamentos. E só mais um minuto. A questão que a Tânia levantou das múltiplas dimensões do desenvolvimento, né? Não se pode reduzir aos economistas. Eu tenho encontrado um pouco também o contrário, Tânia. Eu tenho visto por aí pessoas dizerem, não, eu não sou economista. Como quem diz, não me enquadre nesse reducionismo, né? Eu valorizo as outras ciências sociais e tal. Nós estamos caindo um pouco no contrário. Repararam como nos últimos anos tem surgido esse cara que diz, eu não sou político, vota em mim porque eu não sou político, né? Não tem surgido esse tipo de coisa? Então, poxa, de repente, a coisa da infraestrutura que o Lessa falou, a coisa do nosso atraso que se criou na indústria, tudo isso passa a ser... Não, isso não é importante, o desenvolvimento é cultura, não sei o quê. Vamos tomar cuidado, vamos também não nos deixar levar por essa aversão ao econômico. Eu não sei se vocês veem, mas eu vejo surgir por aí, que eu acho totalmente equivocado. Eu sempre achei que uma noite a população iria enforcar um economista por poste de iluminação pública para resolver o problema. Eu sempre achei que nós devíamos ter um seguro de vida especial. Estamos nos convertendo em objetos de ódio em determinado lugar, e com razão. Não estou reduzindo, não. A versão do economista para o homem comum é alguém que fala uma linguagem muito especial, do qual ele tem muita dificuldade, o homem comum, de assimilar, mas que quando o homem comum diz uma banalidade, o cara aplaude. É interessante isso. Eu estou falando, obviamente, de economistas de um determinado tipo, né? Muito bem.
Nós estamos, digamos assim, com um propósito firme, né, portanto, de fazer essas duas coisas, tornar mais multidisciplinar, né. Eu acho que a Tânia tem toda a razão, mas eu acho que o núcleo deve ser basicamente economistas, mas os seminários deveriam abrir janelas para as outras dimensões. Ou seja, porque se nós tentarmos atuar ao mesmo tempo com antropólogos, cientistas políticos, sociólogos, geógrafos, nós vamos realmente embarcar numa aventura cacofônica. Porém, se nós conseguirmos reconstruir minimamente uma pauta, ainda que com limitações, mas reconhecidas as limitações, nós podemos fazer uma reunião trazendo o pessoal que nos complementa ou que nos agrega, interage conosco. Por exemplo, eu acho que trazer o pessoal de geografia é fundamental, acho que trazer o pessoal de cultura, os antropólogos culturais, os sociólogos culturais, é absolutamente fundamental para avançarmos. Eu acho que as respostas para muitas das coisas estão nesse outro plano, não estão no nosso plano, mas eu acho que nós podemos fazer isso usando os seminários, não é? Acho isso. Eu estou sugerindo apenas, porque senão, Tânia, nós vamos chegar a um universo em expansão que eu acho que a gente não lida com ele não, viu? Esse aqui é o problema, eu acho, né? Eu adoro essas... Você sabe que o esforço que eu faço para deixar de ser economista é sério e é empenhado, mas além do risco de São Bartolomeu, né? Então, questão prática. Eu vou insistir nesse ponto, porque nós estamos aqui, vocês podem ajudar, né? Vocês são os formuladores da rede. Nós temos, na verdade, a nossa rede, a rede virtual, né? Ela está dividida em 15 temas. São 15 temas prioritários, né? Vocês receberam o documento, tem lá os 15 temas, tá certo? São temas de economia, tá certo? São temas de economia. O que a gente pode fazer, talvez, na prática, é ter a preocupação, né, de incorporar para discutir esses temas, que são, em princípio, temas de economia, pessoas que não sejam economistas, tá certo? Mais do que, digamos assim, digamos assim, uma mudança da temática da rede é o esforço de incorporar não economistas nesse debate. Eu acho que isso talvez resolva. O que não, digamos assim, o que não resolve, e eu insisto nisso, porque as pessoas me cobram, várias pessoas, né, daqui, e outros que não estão aqui, que não puderam vir, né, cobraram a questão do ambientalismo. Tá certo? Várias. Não dá para discutir desenvolvimento hoje sem discutir a questão ambiental, né? Agora, falta o tema do ambientalismo está incorporado de uma forma transversal, né? Ele aparece na infraestrutura, né? Ele aparece em algumas formulários. Agora, ele não está como elemento fundador da discussão, não está, né? E se nós tivermos essa preocupação, não vamos resolver isso aqui agora, mas pelo menos de estabelecer o diálogo com essa, né, com essa corrente, né? Não caricaturá-los, é a observação do Cláudio, né? Nem catalogá-los. Aí pode ser. Bom, tem duas pessoas inscritas para falar. Duas pessoas, tem o Belchovski e o Pedro Paulo. Pode falar, Pedro, está com o microfone, depois... Eu acho que é relativamente complicado fazer uma incorporação do tema do meio ambiente, levando em consideração aspectos gerais e filosóficos, né? Pelo menos num primeiro momento dos trabalhos da rede, né? Porque eu acho que dificilmente se vai chegar a um denominador comum entre pessoas que têm visões ideológicas e formações, preocupações políticas extremamente diferenciadas e, quer dizer, vai levar um tempo até que nós consigamos encontrar um meio termo entre a preocupação do desenvolvimento econômico e a preocupação com o desenvolvimento ambiental, que possa ser definido em bases filosóficas mais gerais que sejam adequadas aos dois lados. Então, eu considero que seria importante, para fazer uma incorporação desse tema
na rede, não é? Eu cheguei a levantar esse ponto na última reunião, na nossa primeira reunião, né? Eu queria insistir. Eu acho que é importante discutir o tema em torno a determinadas questões centrais que dizem respeito ao desenvolvimento econômico e que tem uma interface muito evidente com as questões ambientais, não é? E que estão também, digamos, no centro das discussões políticas associadas à questão da relação entre desenvolvimento econômico e questão ambiental, não é? No caso brasileiro, acho que são dois temas, basicamente, né? O primeiro, do ponto de vista de importância internacional, e que toca também com a questão, se relaciona diretamente com a questão da integração latino-americana e com a questão do desenvolvimento regional e, portanto, com as questões geográficas do desenvolvimento, envolve também a articulação entre Venezuela e Argentina, não é? E a relação do Brasil com um conjunto de países com os quais ele teve, historicamente, pouquíssimas relações, é o tema da Amazônia, não é? Então, eu acho que seria fundamental trazer o tema da Amazônia de modo mais central na discussão dos projetos de pesquisa da rede, porque, do ponto de vista internacional, evidentemente, há uma preocupação com o nível de emissões das cidades, do desenvolvimento industrial brasileiro, ou com o perfil de uso de energias limpas na matriz energética brasileira, mais limpa do planeta, mas, embora haja uma preocupação a respeito disso, o ponto fundamental no que tange a visibilidade internacional do Brasil para questões ambientais é, inegavelmente, a questão amazônica, não é? Então, pensar um projeto de desenvolvimento econômico que garanta a sustentação ambiental para a região amazônica, não é? É um tema que é diretamente econômico e toca nas questões que também são fundamentais para aqueles que têm preocupação ambiental. E é um tema, digamos, concreto, foge da questão da discussão filosófica mais geral, não é? E pode, a partir daí, evidentemente, abrir ilações, preocupações mais filosóficas ou das questões mais gerais da relação entre meio ambiente e desenvolvimento econômico. Outro tema que também é importante, tanto por conta das discussões dos protocolos internacionais de proteção do meio ambiente, não é? Tanto do ponto de vista político no país, por conta da importância que tem aqueles que têm preocupação ambiental na definição de projetos específicos de obras públicas, particularmente na área de energia, né? É a discussão do custo socioeconômico das regulações ambientais, né? Como a gente sabe, o presidente Lula chegou a dizer, olha, nós tivemos que gastar 5 bilhões de reais a mais, não é? Para reduzir muito pouco a área que seria inundada pela usina de Belo Monte, não é? Quer dizer, o custo de oportunidade desses investimentos, do ponto de vista social, do ponto de vista de postos de saúde, escolas, habitações, etc., é grande, não é? O custo econômico vinculado também aos critérios técnicos de redução de emissão e de economia de energia em bens de consumo, automóveis ou operações industriais, né, também acho que é um tema, digamos, que envolve uma pesquisa específica em que alguns economistas já estão dedicados a ela e que toca diretamente as questões de meio ambiente, né? Então, acho que, enfim, o recado básico, acho que essas duas questões têm que ser incorporadas mais abertamente na rede e são formas de articular a questão da economia e do meio ambiente, não apenas em termos filosóficos mais gerais, né, mas em torno a questões que envolvem elementos essenciais para o desenvolvimento econômico brasileiro. É possível que existam 2 mil professores ou professoras.
Bom, desses 2.000 professores, né, a gente quer, enfim, atrair para esta rede aproximadamente 2.000, que são 73 centros de graduação e pós-graduação de universidades públicas. Você bota aí 20 professores em média, entre as estaduais, municipais e essencialmente as federais. É muita gente. Então, se você tira aí que tem 100, com preocupações semelhantes à do Cláudio, da Tânia, do Pedro, às quais eu me associo, tem muita gente. E é gente que vem daquela tradição que pensa ao mesmo tempo pobreza e natureza. Tem um grupo que não é ambientalista puro, certo? Tem muita proximidade com a gente, só que tem uma preocupação ambiental que nós não temos tão forte. Mas é gente que pode contribuir. Aliás, tem até uma expressão que dá lugar a esse tipo de reflexão, que é o chamado desenvolvimento sustentável, que não recusa, né? Enfim, a reflexão. Agora, tem gente que é insensata dentro dessa área também, e tem muita gente que irrita mesmo, tá certo? Com certas proposições que impedem o desenvolvimento. Mas a atração deste grupo, que talvez seja de umas 50 pessoas para esse ambiente, merece que seja o 16º. Nós estamos falando de 3, colocar um quarto. São 15 para colocar um 16º. E a segunda observação que eu queria fazer em relação à rede, é uma publicidade da rede de ensino sobre desenvolvimento. Nós criamos com o IPEA, fizemos uma reunião, primeiro no Brasil, fizemos uma reunião maior no passado, no Rio Grande do Sul. O coordenador da rede é o Pedro Fonseca, e agora nós vamos dedicar a próxima reunião, que vai ser em Florianópolis, ao subtema ensino sobre a América Latina, que é uma coisa que foi criada no passado. Aliás, você participou até da inauguração daquele negócio, e aquilo foi meio que definhando, e nós estamos relançando. Mas muita gente foi produzir, quer dizer, muita gente se encantou pela área a partir daquele seminário. Tem umas 10 pessoas que vão dar aula. Sólidos, né? Dois dos professores de desenvolvimento da América Latina estão aqui presentes, que vão dar um curso em conjunto, que é o Miranda e eu, vamos dar um curso sobre isso. Então, só para fazer um pouco de publicidade, essa maravilha, tá, vai ser cobrado, está gravado. Então, essa sub-rede de ensino sobre a América Latina pertence à rede de desenvolvimento, e essa rede de desenvolvimento, ela vai se associar, né, já está combinado isso, vai se linkar, vai interagir pelo lado do ensino e desenvolvimento com esta rede, que é mais mobilizador do ponto de vista intelectual, talvez, do que a rede de ensino, que é mais restrita, né? Obrigado. Tá. Bom, eu vou ser rápido e vou deixar meus comentários sobre o primeiro tema que eu vou colocar aqui para a parte da tarde. Eu concordo com você, Ricardo, que a gente, num primeiro momento, tem que se ater aos temas de economia. Agora, eu acho que esses 15 temas, eles poderiam ser enxugados, porque eu acho que eles têm uma diferenciação de ótica, de corte, muito heterogênea. Eles não são homogêneos, você não tem um corte homogêneo, e eu acho que dá para fazer um corte homogêneo e fazer um grupo dos 7, né? Mas eu traço depois. Principalmente a partir desse ano que o Brasil entra nele, né? Tira o Reino Unido e entra nele. Não, o G7 não é nem do bem nem do mal, isso também a gente pode discutir aqui. Bom, mas vamos lá. Eu acho... Eu não tenho celular. Que a gente tem que, num primeiro momento, ser mais modesto nas ambições,
E eu gosto da sugestão do Lessa, da gente, a partir dos temas que aqui estão colocados e que podem até ter sugestões de reformulação, abrir para seminários multidisciplinares. Agora, o que sim eu sinto falta, como tratamento transversal em alguns temas, não sinto falta só de meio ambiente, eu sinto falta da questão espacial e da questão demográfica. Eu acho que cada vez mais a questão demográfica é crucial para a América Latina, principalmente para a América Latina, e está ausente. E esse é um tema, assim, transversal importante. Acho que geografia, e aí geografia é espaço, meio ambiente e demografia. Isso sim. Agora, exatamente, e eu acho que há também. Agora, à tarde, eu acho que eu poderia explicitar isso melhor, porque eu não sei, eu gostaria de propor um outro corte desses 15 temas, tá? Obrigado. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. A minha intervenção vai mais ou menos no sentido que o professor Miranda estava colocando. Talvez para tentar organizar operacionalmente a discussão da multidisciplinaridade que a professora Tânia colocou tão bem, e foi um pouco a impressão que eu tive, né, de que a todo momento havia uma discussão, enquanto o desenvolvimentismo ia muito além da questão econômica. Se a gente pegar os nossos mestres, ou seja, a economia era um meio para se chegar a um fim que era não econômico, né? E aí um pouco eu acho que a gente poderia pensar como forma de operacionalizar, talvez tem os temas transversais, talvez temas estratégicos, pensar em um conjunto de temas transversais. E aí, obviamente, não dá para ser só meio ambiente, eu já consegui listar aqui uns 6, ou seja, e aí não seria ambientalismo, né? Seria desenvolvimento e meio ambiente. Desenvolvimento social, como é que dá para pensar desenvolvimento? Desenvolvimento e democracia, desenvolvimento e território, desenvolvimento e desigualdade, desenvolvimento e política externa. Dá para pensar, inclusive, e aí atrair e aí esse seria o fórum, talvez, de contato com os nossos parceiros, onde nós poderíamos formular e, ao mesmo tempo, assimilar contribuições deles. Então, acho que poderia se abrir um conjunto de temas. Eu acho que a ideia de também tentar resumir os temas estratégicos, acho que dá para tentar resumir. Um último comentário que eu ia deixar para o final, mas eu acho que eu não consigo me conter, é a quantidade de ismos que eu vi um pouco no texto, né? Ou seja, velho desenvolvimentismo, novo desenvolvimentismo, ambientalismo, né? Eu, apesar de ser um pouco mais jovem que o professor Lessa, eu acredito que só houve um desenvolvimentismo, que é aquele velho, né? Então, talvez aqui estejamos um pouco assodados. O professor Bresser não está aqui, mas ele já, de alguma forma, tem lançado o novo desenvolvimentismo. Eu acho que, né, porque no texto aparece social desenvolvimentismo, né, que me parece algo meio forçado. Isso é coisa do Manteiga, entende? Então talvez a gente não adjetivar muito, né? Tentar pensar no desenvolvimentismo no contexto atual, tentando talvez tomar como premissa os grandes mestres. Talvez isso já seja uma contribuição para o debate, porque senão nós vamos começar a pensar desenvolvimentismo com adjetivo de tudo quanto é jeito e talvez crie mais confusão do que solução. Mas a intervenção, realmente, eu acho que poderia se abrir um conjunto de temas transversais que poderia abrir esse diálogo com a comunidade dos não economistas, que eu acho que seria muito bem-vinda para esse debate. É mais no sentido de dar duas informações. E o desconhecimento da primeira se deve ao fato de que, por uma série de razões, de coincidências, etc., nós não pudemos participar do seminário sobre os cursos de desenvolvimento, capitaneados pelo IPEA. E, lamentavelmente, inclusive, foi produzido um artigo, ao final do primeiro congresso, dizendo que
o programa da Unicamp não estava disponível, que é um curso que eu montei há 10 anos atrás, que reformula anualmente, não é? Infelizmente saiu uma informação desastrosa dessa. E justamente nesse programa o que se faz um esforço é que cerca de 40% do conteúdo dele é uma discussão da América Latina e do Brasil. Ou seja, portanto, há também aqui na casa uma experiência nesse sentido. E parte dela feita, inclusive, com pesquisa de campo. A segunda informação é que na casa também já existe uma tradição acumulada de vários anos de pesquisas e de cursos sobre desenvolvimento regional e desenvolvimento urbano, justamente imbricados na questão e na discussão do processo de desenvolvimento e do estado de subdesenvolvimento. Também é uma experiência. Eu mesmo escrevi recentemente um artigo propondo uma reformulação e um repensar nas pesquisas, dado que as mudanças estruturais pós-1980, no caso brasileiro, elas são muito fortes, muito acentuadas, e elas, seguramente, várias dessas mudanças alteraram as dinâmicas de urbanização e as dinâmicas de crescimento regional. Obrigado. Então, alguém mais gostaria de se manifestar sobre Lessa, por favor? Eu queria simplesmente reforçar... desculpe. Eu queria reforçar a abordagem que o Zé Carlos Miranda fez, que tanto a demografia quanto a organização espacial, e nisso eu me inspiro muito na Tânia, são preliminares decisivas para qualquer projeto nacional. Na verdade, eu entendo que o chamado desenvolvimento das forças produtivas pode se dar a nível cósmico, porém a vontade de fazê-lo e fazê-lo por uma determinada utopia ou para uma determinada utopia é nacional. Eu acho que o mundo não conseguiu chegar a nem um ensaio sequer de governança. Por isso mesmo eu acho que a geopolítica é absolutamente fundamental como primeira reflexão. Eu, na verdade, entendi que vocês, com o ponto 1, estão reconhecendo isso. Reformulação de ordem e governança econômica internacional. Na verdade, vocês estão abrindo um pouco pela geopolítica. Mas, e eu acho correto. Eu acho que toda e qualquer definição de um projeto nacional começa rigorosamente por pensar a evolução da população do país, ou seja, a questão demográfica e a sua distribuição espacial. E eu acho que o ponto de partida é ter presente, por exemplo, no caso do Brasil, que 80% da população brasileira já é urbana e que quase que nós estamos vivendo a janela demográfica, a famosa janela demográfica, estamos desperdiçando a janela demográfica, porque a partir de 10 anos, daqui a 10 anos, começa a pesar de forma espantosa a população maior de 65 anos. Na verdade, nós não estamos tendo sequer um plano de, eu não vou nem usar a palavra de longo prazo, mas nem sequer de médio prazo. E essas duas dimensões são absolutamente fundamentais. Felizmente, o IPEA, ultimamente, acordou para isso e tem feito uma quantidade de publicações que supera de longe a minha capacidade de ler sequer a introdução. Porque é realmente uma produção, não sei, eu faço parte do conselho do IPEA, então eu recebo, eu já começo a ficar preocupado com a estrutura da minha casa, porque eu estou recebendo 30, 40 publicações por mês. É uma coisa impressionante, mas o tema está sendo visitado. Então, eu acho que a observação do Zé Carlos é uma observação para incluir um ponto aqui, ou então chamar a atenção para a transversalidade, e que nessa transversalidade se começa perguntando sobre a população e perguntando sobre o espaço, enquanto produtos da história e, eventualmente, enquanto objetos de uma vontade nacional. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. O Zé Carlos tem toneladas de razão nessa sugestão. Eu gostaria de sublinhar muito isso, não é? E esse é um ponto. O outro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte. Eu acho que a discussão sobre a questão de meio ambiente é uma discussão prematura.
Eu acho que a primeira discussão que um grupo de economistas voltado a repensar a chamada questão de desenvolvimento é se perguntar o sentido da evolução tecnológica. Porque a verdade é que a tecnologia do desperdício é inerente ao funcionamento do capitalismo. Então eu só respeito ambientalista que tem uma visão utópica geral. Essa coisa de desenvolvimento sustentável é uma embromação. Nunca consegui perceber o conteúdo concreto disso. Também nunca consegui perceber o seguinte: por que a intervenção Android é condenada? Porque eu acho que o homem inexoravelmente interfere na natureza. Aquele especialista em ambientalismo, professor de engenharia sanitária, corretamente dizia que o monoteísmo é que foi subversivo. Porque enquanto o homem temia os deuses da natureza, estava subordinado a ela, e o bom mesmo é o neolítico inferior. Quer dizer, eu entendo, por exemplo, que preservar a cultura Yanomami é fundamental, porque quem sabe é o padrão de organização pensado para o futuro. É caricaturar, sim, mas eles nos caricaturam de uma maneira espantosa. Senhores, quando as duas Alemanhas fundiram, o capitalismo da Alemanha Ocidental fechou uma fábrica que existia na Alemanha Oriental, que produzia lâmpadas que viviam 100 vezes mais do que a lâmpada nossa. Então, o problema do desperdício é cósmico, e é o mainstream da tecnologia, e é principalmente o mainstream da tecnologia incorporada ao processo produtivo. Então, ou você discute isso, ou o resto é poropopó. E eu não sou nada favorável a botar a Amazônia como tema central de pauta pela seguinte razão. Quando era jovem, tinha idade do Pedro Paulo, eu li do Arthur César Ferreira Reis, o belo brasileiro, Amazônia, Objeto de Cobiça Internacional. Apesar do título ser panfletário, é o mais sério trabalho sobre história da Amazônia que eu conheço. E uma das coisas que eu espero antes de morrer fazer, continua objeto de desejo internacional. Quer dizer, se nós não tivermos claro que a Amazônia brasileira é dos brasileiros, coisa que o Dr. Collor de Mello esqueceu e assinou aquela nauseabunda Convenção dos Direitos da Naturalidade sobre Nacionalidade, em que aceitou, por exemplo, que os Yanomamis possam criar uma nação Yanomami. E se os senhores não sabem, os americanos estão preparando, em universidades americanas, líderes Yanomamis. O Yanomami, a nação Yanomami, está no Brasil, está na Venezuela, e é uma preocupação brasileira e venezuelana esse processo. Então não dá aqui para bancar santinho de beira de altar, não. Porque quem engole a coisa da natureza não é um paizinho tupiniquim chamado Brasil. Historicamente foi a Inglaterra, com a primeira Revolução Industrial, multiplicada pela segunda Revolução Industrial Americana. E, obviamente, Estados Unidos, que foi o maior poluente do planeta até hoje, recusa-se a aceitar a convenção, pragmaticamente. É muito engraçado como nós vamos vestindo uma carapuça e eles fazem monumentos para Buffalo Bill. É verdade, é herói norte-americano, genocida. Eu não vejo os ambientalistas brasileiros criticarem em nada os temas de profundidade, mas vejo bloquearem intervenções antrópicas necessárias para o povo brasileiro. Senhores, energia elétrica, e a Tânia não vai me deixar mentir, é absolutamente fundamental para resolver um pequeno problema do Nordeste, que hoje não é mais rural, é urbano. As águas do Nordeste são águas extremamente calcificadas. A epidemiologia brasileira identifica mais doenças cardíacas e mais vulnerabilidade para doenças renais no povo urbano das cidades do Nordeste por causa do mau suprimento de água. Pois bem, uma das coisas absolutamente fundamentais vai ser transpor o Tocantins para alimentar o São Francisco. Eu sou inteiramente favorável ao projeto do transbordamento do São Francisco, principalmente porque acho que o desenvolvimento do Nordeste vai ser tal que vai acabar a água de São Francisco, vai ser necessário buscar o Tocantins. Agora, sabe o que é que os ambientalistas não protestam? É contra as usinas termoelétricas que estão sendo feitas no Nordeste. Essas sim as mais poluentes do planeta.
Porque, mercadologicamente, a tarifa de energia elétrica no Brasil, pelo sistema de leilões, é canalhamente construída a partir do preço marginal que é dado pela usina termoelétrica. Então, todos os bandidos que compram lotes de energia elétrica, hidrelétrica do Brasil, adoram que se façam usinas termoelétricas para o Nordeste. Isto sim é um crime contra o país. Vocês me desculpem, eu sou velho, eu não tenho mais respeito semântico nenhum, digo o que penso, aliás, a vida toda eu fiz isso, e eu quero dizer aos senhores o seguinte: eu sou inteiramente favorável a discutir o tema da tecnologia, percebido como processo de desenvolvimento das forças produtivas, mas é impossível discuti-lo se não estiver presente uma chamada formação capitalista que privilegia exatamente as formas de desperdício. A longevidade dos objetos é condenada. Nada mais importante, meus senhores, que a teoria do consumidor capitalista, que é parte da premissa que o consumidor é um idiota que responde a impulsos psicossomáticos. Quem tiver qualquer dúvida, estude o manual de arrumação de supermercado, em que eles já descobriram, inclusive, que as pessoas gostam de desmanchar grandes pilhas. Então, quando você quer vender melhor um produto, você faz uma grande pilha, porque a pessoa mete a mão para desarrumar, que é um impulso primitivo da criança. Doutores, toda vez que eu vejo o economista falando de teoria do consumidor ou expectativas racionais, eu me lembro de um manual de marketing. Eu, aliás, aconselho que alguns dos amigos aqui leiam isso, porque é altamente esclarecedor. A falta de respeito é total. Sabe o que é o shopping center? É a tentativa de cancelar a referência paisagística, a referência ao lugar, o ciclo dia e noite, para convertê-lo num estúpido desfilante pelo subterrâneo do shopping, dialogando eroticamente com os manequins que estão expostos. É uma sublimação sexual que aproveita a imbecilidade do comprador. Porque hoje o comprador não compra para ter, compra para estrupar. Sabe qual é a prova disso? Sabe quanto é que o automóvel perde de preço quando você enfia a chave e põe ele na calçada da revendedora? É o equivalente à primeira noite. A primeira enfiada custa 20% do automóvel. Isso, para mim, é mais importante que qualquer outra coisa. Quer dizer, por favor, meus senhores, eu nem sei se eu devo permanecer com vocês, porque eu já estou tão velho e mal educado, que eu fico nervoso com certas discussões. O tema do meio ambiente é demasiado sério para deixar em mãos dos ambientalistas. Mas este é, na verdade, o tema do estado da tecnologia e o sentido para onde evolui. Eu quero que me diga alguém aqui que o capitalismo pode abrir mão da destruição acelerada do objeto. Quero que alguém demonstre para mim que o capitalismo pode abrir mão da ideia de sucatear o mais rápido possível as coisas. Se alguém conseguir me demonstrar isso, sustentabilidade é um conto do vigário. Você me desculpa, é uma vigarice. É para abrandar, entendeu? Não, tem o sustentável. Hein? Abrandar a culpa. Porque, na verdade, nisso eu estou com o Papa. Ou é o homem o centro, ou é a natureza o centro. Na verdade, planejar recursos humanos com ambientalismo é planejar genocídio a longo prazo, que era o que McNamara propunha, em essência, na segurança, que a crise mundial era produto da fertilidade das mulheres pobres, que, tendo muitos filhos, impediam que houvesse poupança nacional e, por conseguinte, a periferia do mundo não se desenvolvia. Tese de McNamara. Tem versões desse relatório dessa senhora norueguesa que se aproximam muito da essência da segurança. Vocês me desculpem, vamos falar com seriedade. Desculpa, eu estou rompendo tudo. Me exclua da reunião. Eu acho que a discussão, meu tema proposto é um tema-chave da organização da rede. Se a gente, como incorpora, se incorpora a discussão com o ambientalismo. Você não está fora da pauta, está dentro da pauta. Né? Não. Pode alongar, pode se alongar. Eu não vou... Não, aqui defendendo o filhote, eu estou pedindo ajuda para lidar com ele. Ah, isso é muito difícil, eu não consigo lidar com o meu, pô. Eu não vou me alongar, não. Nessa discussão de Belo Monte,
Ah, meu Deus, o que, Lessa? Peraí. Belo Monte é lindo, belo. Então, você está exagerando. Eu tive a oportunidade de ver estudos alternativos feitos por engenheiros brasileiros, defensores da hidroeletricidade, defensores do aproveitamento hidrelétrico da Amazônia, que, no entanto, mostravam que havia, nesse campo, soluções mais baratas, menos invasivas, menos destruidoras. E é esse o ponto. Ninguém está dizendo hands off. Então, é isso que eu quero dizer. Não vamos caricaturar, gente. O padrão, como o Lessa muito bem diz, o padrão de consumo e produção mundial é absolutamente destruidor da natureza. Toda razão, tá certo? A discussão sobre isso existe. É uma discussão importante para esse grupo, exatamente para não deixar nas mãos dos ambientalistas. É uma dimensão da discussão do desenvolvimento brasileiro. Então, essa colocação sempre, né, sempre brilhante do Lessa, de um ponto de vista, tá certo? Isso aqui é um bom lugar para trazer economistas que enveredaram pelo caminho do desenvolvimento sustentável para tentar mitigar, certo? Para haver uma boa discussão. É só por isso, não é porque nós estamos comprando aqui, é porque exatamente pelas razões que o Lessa coloca, e quem sabe pelas razões de algum ambientalista inteligente, tão inteligente quanto o Lessa pelo outro lado, tá certo? A gente faça esse aqui também um ambiente desse tipo de discussão. É só isso, não estou comprando aqui nenhuma camiseta, tá certo? Mas é só que o ponto é esse. O tema é esse, né? O professor Lessa está se pondo aqui contrário à incorporação, né? Ou quer incorporação pelo lado da tecnologia, da apropriação tecnológica, tá certo? Portanto, a discussão é importante, porque isso a rede precisa saber como se vai incorporar a discussão de ambientalismo. Nós estamos aqui numa reunião sobre o desenvolvimentismo, né? E o desenvolvimentismo, a gente pode pensar no desenvolvimentismo como, né, uma estratégia nacional de desenvolvimento. O nacional desenvolvimentismo foi a grande estratégia nacional de desenvolvimento que o Brasil teve entre 1930 e 1980. Nós podemos também pensar o desenvolvimentismo como uma ideologia. É uma visão, né? Quer dizer, uma ideologia que se opõe ao liberalismo, uma ideologia que é nacionalista, né? Mas é só nacionalista? O desenvolvimentismo tem... Se ela é uma ideologia, né, nós temos que também pensar o seguinte: se ela é uma ideologia, ela é um problema político, não é apenas uma questão econômica, é uma questão política. E sendo uma questão política, né, ela envolve uma questão de hegemonia, de poder. Ou nós queremos, né, com o desenvolvimentismo, voltar a ser poder, já estamos sendo no governo federal, mas voltar a ser poder mais amplamente. Ou nós queremos transformar o desenvolvimentismo numa bandeira, junto com outras bandeiras, mas uma bandeira, não é, que agregue, que some, não é, que some. Eu estava preocupado ontem com os empresários, que some os empresários. Não basta apenas os intelectuais, né, e os trabalhadores. Também precisam os intelectuais. E também precisa dos jovens. Eu sem jovens não vou fazer nada. Eu, pelo menos, não faço mais nada, né? Quer dizer, ora, se nós não tivermos o ambientalismo equilibrado como parte do desenvolvimentismo, quando os jovens hoje estão absolutamente convencidos disso, quer dizer, eu acho que a gente fica muito ruim. É preciso, quer dizer, claro, você tem toda a razão quando você se libera contra esse ambientalismo xenófobo. Todos os radicalismos são inviáveis. Quer dizer, quando se tem uma questão política, a questão política é um pouco diferente da questão puramente teórica, porque você tem que fazer compromissos, concessões mútuas, né? Então, para poder fazer maioria, né? Eu tenho um paper que eu fiz, que eu apresentei recentemente, que não é sobre desenvolvimentismo, mas chama-se For a Modest and Heterodox Mainstream Economics. 2 pontos, né?
an Academic Manifesto. Eu apresentei numa reunião em Viena aí dos economistas revolucionários europeus. Quer dizer, e o que eu estou tentando dizer nesse paper também é o seguinte: olha, os ortodoxos, não é, cooptaram, não é, uma quantidade incrível de coisas em volta deles, algumas até contraditórias. Você pega, por exemplo, as teorias behavioristas da psicologia, que são o Kahneman e outros, são uma negação assim formal e definitiva para a teoria econômica neoclássica. No entanto, virou mainstream lá e se arrumam. Há um monte de coisa. De repente, nós do outro lado viramos, né, nós ortodoxos, quer dizer, e só queremos aquilo que for realmente a nossa verdade, não uma verdade um pouco mais ampla, é perigoso. Então, o ambientalismo eu sou fortemente a favor que seja, mas dentro de, claro, né, quer dizer, porque o desenvolvimento nós temos que fazer algumas concessões ao ambiente, e o social, né, é um desenvolvimentismo que não é só ambientalista, mas tem que ser social também, né, senão não pega nesse país agora.